Tragédia em Buriti Alegre. Uma família resgata um bebê vítima de afogamento, mas o carro capota a caminho do hospital. Acidente grave também na BR-364, no sudoeste goiano. Um casal e uma criança de 10 anos morreram. É lei, mas na prática mulheres não conseguem o direito a acompanhante na sala de parto em uma maternidade pública de Rio Verde. E quem vai levar a bolada? Faltam 3 dias para a Caixa pagar o prêmio de cerca de 300 milhões na Mega da Virada. Então vem, gente, que o jornal já está começando. Muito boa noite para você. Agora são 7h10. 3 pessoas morreram em um acidente na região sudoeste do estado. Foi na BR-364, entre Jataí e Caçu, perto do povoado de Naveslândia. A Tássia Fernandes está ao vivo com a gente, tem mais informações. Boa noite para você, Tássia. Boa noite, Rosane, para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, essa família, né, os pais e os 3 filhos estavam numa caminhonete e seguiam de Rondonópolis, em Mato Grosso, para São José do Rio Preto, em São Paulo, quando o acidente aconteceu nesse trecho da BR-364, aqui entre Jataí e Caçu. O motorista perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e o carro bateu contra uma árvore. O acidente foi no fim da manhã de hoje. Vamos ver na reportagem. A caminhonete quase partiu ao meio com o impacto da batida na árvore. 5 pessoas estavam no veículo, um casal e os 3 filhos. Todos ficaram presos às ferragens. O homem de 43 anos, a mulher de 37 e a criança de 10 morreram no local do acidente. As crianças de 1 e 3 anos foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas em Jataí em estado grave. O acidente foi na BR-364, entre Jataí e Caçu. A família seguia viagem de Mato Grosso para São Paulo. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal é de que o motorista estava em alta velocidade e, por isso, teria perdido o controle da direção. A alta velocidade é muito perigosa porque o condutor acaba perdendo o controle do veículo. Por mais que o veículo tenha os seus sistemas de segurança, não é capaz de impedir um acidente dessa natureza. Então, ele tinha as marcas de frenagem no asfalto, então o condutor ainda tentou frear, mas não foi o suficiente para impedir a colisão. A concessionária que administra esse trecho da rodovia disse que o local é monitorado por câmeras de segurança e disse que prestou o socorro necessário, inclusive transportando as 2 crianças que sobreviveram para o Hospital das Clínicas aqui de Jataí. Essas 2 crianças, de 1 e 3 anos, continuam internadas, mas o hospital não informou o estado de saúde delas. Familiares, parentes dessas crianças vieram aqui para Jataí para prestar o apoio. Fica a nossa torcida para a recuperação delas. Volto com você, Rosane. Que tristeza essa notícia. Obrigada, Tássia. Olha, 3 pessoas ficaram feridas também num acidente na GO 330. Todos eram ocupantes desse carro que acabou tombando na pista depois de bater em outro veículo. O acidente foi no trevo que dá acesso a Urutaí. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local, mas não souberam dizer como a batida aconteceu. Graças a Deus, ninguém se feriu com gravidade. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço parcial da operação de Natal nas rodovias que cortam o estado. Os agentes da PRF registraram diversas infrações. Quem tem os números para a gente é o repórter Danilo Moreira. Boa noite para você, Danilo. Oi, Rosane, boa noite para você também, para todo mundo que acompanha o J2. Pois é, esse balanço foi divulgado agora, no final da tarde, pela Polícia Rodoviária Federal. E foi um festival de infrações cometidas aí pelos motoristas que estavam trafegando pelas rodovias federais aqui do estado. Só para a gente ter uma noção, a Polícia Rodoviária registrou aí 25 flagrantes de motoristas dirigindo embriagados. A PRF também registrou 500 ultrapassagens em locais proibidos, em locais inadequados. Esses registros foram feitos aí nas BRs 153, 414, 364 e 452. Todas em pistas simples, o que é mais perigoso ainda. Já no primeiro dia de operação, que foi no dia 23, a Polícia Rodoviária Federal registrou 5 mortes em 3 acidentes.
Esses acidentes aconteceram na BR-153, 050 e também na BR-364. Essa operação ela começou no dia 23 e segue até fevereiro, até depois do Carnaval. A gente continua acompanhando essa situação das estradas, Rosane, porque vem aí o feriado de Réveillon e os motoristas precisam ficar bem atentos aí também, né? Volto com você no estúdio. Sim, redobrar a atenção para evitar acidentes, né, gente? Obrigada pelas informações. Olha, a Polícia Militar de Anápolis prendeu um homem que estava foragido da Justiça de Porangatu pelos crimes de estelionato e homicídio. A Liz Mendes tem mais informações para a gente, porque esse homem teria envenenado o padrasto para ficar com o dinheiro do seguro, não é isso, Liz? Boa noite para você e bem-vinda de volta, que estava de férias. Espero que tenha descansado. Obrigada, Rosane, pelas boas-vindas. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, é isso mesmo, viu? Esse crime bárbaro aconteceu em 2006, lá em Porangatu. E esse homem que foi preso aqui em Anápolis, ele teria envenenado, sim, o padrasto para ficar com um seguro de vida no valor, de acordo com o Ministério Público, de R$500 mil. Ele, depois de ser condenado a 17 anos de prisão, ele veio aqui para Anápolis, né? Se mudou aqui para a cidade depois que ele conseguiu um habeas corpus para responder esse processo em liberdade. Só que no fim de semana, durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar, a polícia surpreendeu esse homem e acabou descobrindo que ele tinha esse mandado de prisão em aberto e ele foi preso. Aqui na cidade ele também ficou conhecido, pedindo com licença aqui os telespectadores para ajustar minha máscara, que ele ficou conhecido quando se envolveu em um escândalo na Secretaria de Saúde, que ele estaria negociando serviços do SUS para pessoas, para oferecer vantagem a algumas pessoas conhecidas, mediante pagamento. Rosane, ele está preso e vai cumprir agora essa pena de 17 anos. Tá certo. Obrigada, Liz, pela sua participação. No final de março de 2021, o sinal analógico da TV Anhanguera será desligado em 9 cidades goianas. Uma delas é Uruaçu, no norte do estado. Com o desligamento do sinal analógico, a cidade vai receber apenas o sinal digital. Garantia de mais qualidade na sua TV, viu? A dona Amélia é uma fã das novelas da Globo. Ela lembra de novelas exibidas há muitos anos. O Roque Santeiro, que era parte dessa novela, né? E tinha o Senhorzinho Mal também. Você viu falando Senhorzinho Mal? Que fazia com relógio assim? A aposentada já está se programando para comprar um conversor. Ela sabe que no final de março do ano que vem, o sinal analógico da TV Anhanguera vai ser desligado em Uruaçu. As TVs mais novas já são preparadas para receber o sinal digital, com imagem e som bem melhores. Mas para quem ainda tem modelos mais antigos de TV, como a dona Amélia, a solução é instalar o conversor. Eu vivo sozinha, moro nessa casa. Aí eu não tenho para onde ir, né? De à noite, não saio para lugar nenhum. Eu fico sentada aqui assistindo minha novela. Com a chegada do sinal digital em Uruaçu em fevereiro de 2018, não foi só a experiência de quem assiste televisão em casa que mudou. Mudou também a experiência de quem vende e trabalha com tecnologia. Você pega uma televisão dessa, coloca na sua casa e tem uma imagem assim perfeita. Isso é impressionante, maravilhoso. Porque antes tinha aquele chuvisco, né, como vocês podem ver aí nas imagens. Hoje a gente tem uma televisão muito mais nítida, com uma qualidade muito melhor de imagem. Mas quem não tiver dinheiro para comprar televisão, aquele adaptador resolve bem, viu? Além de Uruaçu, o sinal analógico será desligado no final de março de 2021, também em Caldas Novas, Morrinhos, Goiatuba, Goianésia, Mineiros, Quirinópolis, Santa Helena e Aruanã. E a seguir, uma família resgata um bebê vítima de afogamento, mas o carro capota a caminho do hospital. Acidente de trânsito em Rio Verde terminou em confusão. Os detalhes daqui a pouquinho. Agora são 7h18, já a gente volta. 7h19, estamos de volta. Uma tragédia em Buriti Alegre, no sul do estado, viu? Uma família tentou resgatar um bebê que se afogou em uma piscina, mas acabou sofrendo um acidente. O bebê e a mãe, infelizmente, morreram. Jonathan Moreira, como é que foi isso? Essa história triste, Rosane, aconteceu em Corumbazu, um povoado que pertence ao município de Buriti Alegre.
A família desse bebê de 2 anos estava hospedada numa casa lá nesse povoado, quando o bebê teria se afogado na piscina. A mãe, imagina só, desesperada, querendo ajudar o filho, pegou o filho correndo, colocou num carro com outros 2 ocupantes e todos partiram aí com destino ao hospital de Buriti Alegre. Mas no trevo da GO 210, o motorista acabou perdendo o controle. Esse carro capotou no mínimo 2 vezes e todos os ocupantes do carro foram jogados para fora, foram arremessados para fora. O boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar diz que as ambulâncias de Buriti Alegre que chegaram para fazer aí o atendimento às vítimas não tinham médicos nem enfermeiros, o que acabou exigindo um certo improviso na hora de fazer esse atendimento. Todos foram levados para o hospital de Buriti Alegre. O bebê já chegou sem vida. A mãe foi atendida no hospital e foi transferida para o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, mas ela morreu durante um procedimento cirúrgico. Além dos dois, duas pessoas foram atendidas e trazidas para o hospital aqui de Itumbiara, mas nós não conseguimos atualizar o estado de saúde dessas pessoas por falta do nome. O IML confirmou que a morte do bebê foi em virtude do afogamento. Rosane. Meu Deus, talvez se tivesse médico nessa ambulância, teria tido outro final, né? Muito obrigada, Jonathan, pelas informações. Inclusive, nós tentamos contato com a Prefeitura de Buriti Alegre para saber por que as ambulâncias não tinham médicos ou enfermeiros. Mas, infelizmente, né, até agora, nossas ligações não foram atendidas. Agora, olha essa, em Rio Verde, uma batida de trânsito se transformou na maior confusão. Uma mulher tentou impedir o outro motorista envolvido no acidente de sair do local. Aí, sabe o que aconteceu? O motorista foi embora, levando ela junto no carro. Que história é essa, Eduardo Idaló? Boa noite para você, explica pra gente. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, que confusão essa história, né? Mas a gente conversou com a polícia, então vamos tentar explicar para vocês entenderem. Ontem à noite, aqui em Rio Verde, no bairro Valdeci Pires, uma mulher estava transitando pela Avenida Beija-Flor e quando ela entrou numa rotatória, acabou batendo no outro carro, onde estava um motorista. No momento da batida, ela desceu do carro, tentou impedir que esse motorista fugisse do local, porque segundo o depoimento dela, ele teria já tentado fugir do local. Ela queria justamente registrar essa ocorrência do acidente de trânsito e também cobrar pelo dano no carro dela. Ela teve um farol do veículo danificado. Só que nesse momento dessa confusão, dessa discussão, ele acabou fugindo e ela foi levada no carro com ele porque ela estava tentando impedir esse motorista a ficar. Ela foi deixada 500 metros à frente do local do acidente e aí teve que voltar a pé. Esse motorista fugiu. Hoje a polícia localizou o veículo, apreendeu o veículo, mas ele não foi localizado ainda. Eu conversei com o delegado Danilo Fabiano, veja só um trecho da entrevista, o que ele disse. A Polícia Civil trabalha preliminarmente com a evasão do local, que é um crime tipificado na lei de trânsito, embriaguez ao volante, uma vez que há informações de que um condutor fazia uso de bebida alcoólica e também o crime definido no Código Penal como constrangimento ilegal, uma vez que essa vítima foi levada pelo condutor, em razão dela se posicionar dentro do carro, evitando que o condutor saísse, mas ela foi colocada dentro do carro e depois, próximos ao local, cerca de algumas quadras depois, ela foi colocada para fora do carro, mas, em consequência disso, a tipificação provisória desse crime de constrangimento ilegal. Como eu disse, a polícia ainda não localizou esse homem que já foi identificado e tenta agora reunir mais provas, então, para poder concluir esse processo. Uma confusão, né, Rosane? Volto com você. Demais, e complicou para ele essa atitude, né? Obrigada, Eduardo. Olha, a Polícia Civil de Mineiros prendeu hoje o homem suspeito de matar o cunhado logo depois da ceia de Natal em uma fazenda de Portelândia. A Tássia Fernandes está de volta, conta pra gente como é que foi essa prisão, né, Tássia? Pois é, Rosane, esse homem, ele já estava com mandado de prisão em aberto desde o dia do crime e hoje, então, ele se apresentou na delegacia da Polícia Civil de Mineiros, acompanhado do advogado. Os policiais civis disseram que ele não falou nada ali durante essa apresentação. Na presença do delegado, ele preferiu se manter calado. Esse crime foi na véspera de Natal, né? A família participava ali de uma confraternização quando esses dois homens, que são cunhados, tiveram um desentendimento. Quando a vítima estava indo dormir, o Jurailde de Jesus, ele acabou sendo atingido por uma facada. Esse crime, então, foi na véspera de Natal, ele não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo
e o cunhado dele estava com mandado de prisão em aberto e acabou se apresentando hoje na delegacia da Polícia Civil de Mineiros. O crime foi numa fazenda de Portelândia, onde esse suspeito mora e também trabalha. Agora a Polícia Civil deve continuar com as investigações e assim que o inquérito for concluído vai ser encaminhado para o Poder Judiciário. Rosane. Obrigada, Tássia, de novo. E dezenas de famílias invadiram um loteamento da Prefeitura de Teresópolis. Elas cobram moradias prometidas pelo atual prefeito, que já está aí finalizando o mandato. O acampamento só cresceu no final de semana. Dezenas de famílias montaram barracas e cobram um lote para morar. Aluguel caro, cesta aumentou bastante, igual vocês sabem, porque do arroz agora está 20 e poucos reais. O loteamento fica ao lado do Jardim Teresópolis. A comissão que organiza o movimento disse que em torno de 100 famílias ocuparam a área no dia 25, dia do Natal. As famílias que estão aqui até já fizeram piquetes, demarcando o espaço dos lotes. O bairro Maria Pires Perillo já tem asfalto, rede de água e de esgoto. É um projeto da Prefeitura de Teresópolis para a construção de casas populares. Uma promessa de campanha que, segundo a Kelly, nunca saiu do papel. Eles ganhou 8 anos atrás e falou assim, que cada ano ia dar 100 casinhas. Aí ficou sem nada, né? 100 casinhas, sem nada. De acordo com o prefeito, o cancelamento de novos contratos do programa Minha Casa Minha Vida tornou a construção das moradias inviável. Aí a prefeitura começou a doar lotes no final do ano passado. 10 já foram doados. Alguns têm casas quase prontas. Só que o loteamento acabou embargado pela justiça. Hoje, existem 2 ordens judiciais. Uma na esfera eleitoral, que não permite que a prefeitura entregue esses lotes até 31 de dezembro. A outra na esfera ambiental, que aguarda a conclusão da galeria de água fluvial para que a prefeitura também possa realizar essa entrega. O prefeito de Teresópolis, Francisco Júnior, disse que pediu a reintegração de posse do terreno e aguarda um posicionamento da Justiça. O Comando de Operações de Divisas apreendeu neste fim de semana em Cristalina 3 cargas de bebidas sendo transportadas sem documentação. A operação é para evitar sonegação fiscal. Em menos de 10 dias de operação, os policiais já apreenderam 10 caminhões com diversas mercadorias sendo transportadas sem a devida documentação, a maioria bebidas alcoólicas. O Comando de Operações de Divisas reforçou o policiamento nas principais divisas de Goiás com outros estados. Nesse trecho, em Cristalina, quase 6 mil caixas de cervejas de procedência duvidosa. Os policiais também apreenderam mais de 100 caixas de medicamentos, madeira, fécula de mandioca e agrotóxicos. Segundo o COD, por causa das festas de fim de ano e o aumento do consumo de bebida alcoólica, a prática de evasão de divisas é considerada comum nesse período. A operação vai até a virada do ano e tem contado com o efetivo dobrado de policiais. As mercadorias apreendidas e os veículos são trazidos aqui para a Secretaria da Fazenda, onde são tomadas todas as medidas legais. Após a identificação dos contribuintes que não declararam a carga, os donos legais são autuados. As multas variam de acordo com os itens transportados. Além do desfalque nos cofres públicos, com a sonegação fiscal, a falta de documentação da carga apreendida evidencia a possibilidade de outras fraudes, como mercadorias roubadas ou fabricação clandestina. Acompanhar o nascimento de um filho é um direito garantido por lei. Mas em Rio Verde, mulheres que tiveram filhos numa maternidade pública denunciam que não puderam entrar na sala de parto com uma acompanhante. Ter um acompanhante no momento do nascimento do filho é direito garantido por lei. Mas nessa maternidade pública em Rio Verde, esse direito não foi cumprido para a Roberta. No dia em que ela nasceu, eles não permitiram a entrada de nenhum acompanhante comigo. E eu fui arrastada pelos corredores da maternidade até a sala de parto, quando eu me recusei a ter minha filha lá dentro. Érica teve bebê em 2018, bem antes da pandemia. Mesmo assim, a maternidade também não autorizou que ela entrasse com o acompanhante. O agravante para mim foi não poder ter a companhia não poder ter um acompanhante durante o meu trabalho de parto. A lei que garante o direito da mulher ter um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto
foi sancionada em 7 de abril de 2005. Mas mesmo depois de 15 anos em vigor, tem hospital que não cumpre. Com acompanhante, as coisas seriam bem mais fáceis. Porque foi uma experiência bem traumática para mim e eu não desejo que nenhuma mulher passe por isso. Esse pai postou nas redes sociais a foto dele ao lado da mulher e do filho recém-nascido dentro da sala de parto, na mesma maternidade. Ele teve os seus direitos garantidos. E é isso que essa mãe, que não quis se identificar, questiona. Porque uns podem e outros não. Tinha umas pacientes lá que também tinha acompanhante. A maioria lá estava sem e outra pessoa que chegou depois de mim lá teve acompanhante e só saía de lá acompanhante depois que ela teve alta. A recomendação é de que, ainda que no momento da pandemia, seja respeitado o direito da parturiente a manter um acompanhante no momento do parto. Roberta, que falou no início da reportagem, entrou na justiça para processar a maternidade. Toda mulher deveria ter consciência dos seus direitos no momento em que ela vai ter o filho. Pois é, a direção da maternidade Augusta Bastos, de Rio Verde, diz que não há privilégios, mas reconhece que nem sempre cumpre a lei. Infelizmente, nós temos uma instituição que não tem ainda adequado suas estruturas físicas para permitir que toda a parturiente tenha um acompanhante. E por isso estamos num processo de reforma. Não existem privilégios. O que houve foi que numa noite calma de plantão, na noite de Natal, um casal teve o privilégio de poder ter o seu momento com o seu filho nas condições que nós consideramos ideal para todos. O Ministério Público está em esquema de plantão, mas informou que as denúncias serão repassadas no dia 6 de janeiro à promotoria responsável. Até lá, quem precisar pode fazer o contato por esse e-mail aí, plantão.rioverde@mpgo.mp.br. Gente, faltam 3 dias para o sorteio do prêmio de R$300 milhões da Mega da Virada. E depois de um ano difícil, de pandemia, tem muita gente querendo, dividir essa grana com uma turma que trabalha, com grupos de amigos, com a família. Por que não, né? É o famoso bolão da sorte. A Mega da Virada vai pagar R$300 milhões. Já pensou o que você faria se levasse essa bolada? Eu não faço ideia. Eu ajudar uma instituição. Nem sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro desse jeito. Vou gastar à vontade. É dinheiro demais, meu amigo. O suficiente para comprar 42 iates no valor de R$7 milhões cada. Segundo a Caixa, se o vencedor ganhar sozinho e aplicar o prêmio na poupança, o rendimento mensal é de R$347 mil. Por isso, a fila nas lotéricas. Nessa, em Rio Verde, na região sudoeste, os apostadores estão pegando senha para evitar a aglomeração. Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. O sorteio será no último dia do ano. Vamos confiar que o prêmio vai sair para Rio Verde, Goiás. Mas tem gente que não quer ganhar essa bolada sozinho. As apostas nos bolões têm sido uma estratégia de muitos grupos de amigos. Nessa empresa, os 10 funcionários estão fazendo as apostas. Depois reúnem os jogos e fazem o bolão. Mais pessoas tendem a colocar números diferentes, então várias perspectivas diferentes. Então, como todo mundo está jogando, todo mundo consegue estar ganhando, né? Você vai ver agora uma história emocionante. Em Goiânia, um professor de cursinho pré-vestibular que teve Covid-19 foi salvo por um ex-aluno. O reencontro dos dois foi numa sala de UTI. Desde o início da pandemia, o Wallace decidiu que se dedicaria aos pacientes da Covid-19. Ele já esteve nos hospitais de campanha de Manaus, Macapá, Salvador, Itumbiara e Goiânia. Mas para chegar até aqui não foi fácil. O médico nasceu num bairro pobre da periferia de Trindade, a 18 quilômetros da capital goiana. Filho de um policial militar e de uma empregada doméstica, sabia que passar numa faculdade pública era difícil, mas não impossível. E saí batendo de porta em porta nos colégios de Goiânia. Recebi muitos nãos. E quando eu cheguei em um determinado colégio, estava um anjo na minha vida, o professor Marcos Araújo, que me deu a oportunidade. Marcos Araújo era diretor em 2010 de um cursinho particular. Ele falou assim, o meu grande sonho, meu sonho da minha vida é ser médico.
Mas está difícil, porque eu venho de escola pública, eu tenho pouca base, mas eu tenho muita força de vontade. Aí eu perguntei para o Wallace, para que você quer ser médico? E ele me respondeu uma coisa que até hoje eu arrepio quando lembro. Ele me falou assim, para salvar vidas. O Wallace fez de graça o curso preparatório e foi aprovado em 6 vestibulares de medicina. A última vez que os dois se viram foi na formatura há 3 anos. O Wallace Pinheiro Rodrigues. O destino se encarregou de promover um novo encontro entre professor e aluno. O Marcos pegou o Covid-19, teve 80% de comprometimento nos pulmões, ficou em estado gravíssimo. Na UTI, ele descobriu que estava sendo tratado pelo Dr. Wallace. E foi uma surpresa também para o médico, ao saber quem era o paciente. Eu parei e falei, Deus, me ajuda a salvar a vida do Marcos, porque era a grande chance que eu tinha de retribuir o que ele me deu, né? Então o Wallace me tranquilizou, aí ele conversou comigo e falou, você lembra que você falou que eu como médico queria salvar muitas vidas, Marcos? Então eu vim salvar a sua. Aquilo naquele momento me encheu de esperança e eu pensei, eu vou vencer, eu não vou entregar os pontos. Foram 20 dias de combate ao coronavírus. O Marcos hoje está curado e sem sequelas da doença. E o Wallace está agora no Acre com a missão de salvar mais vidas. E de tudo isso fica a certeza de que sempre vale a pena acreditar no sonho de alguém. Que a lei do retorno, ela vem mesmo. Eu jamais imaginaria que aquele menino, aquele garotinho, um dia pudesse estar sendo responsável pela minha vida. Porque a minha vida teve na mão dele. E graças a Deus, no céu, e ele aqui na terra, e o Wallace aqui na terra, eles conseguiram me manter minha vida. Que lindo, né? Uma família de Goiânia passou um susto danado no Lago Corumbá 4, em Abadiânia. Eles estavam andando numa moto aquática quando veio a surpresa, e essa surpresa é a nossa imagem do dia. A família estava curtindo o último dia de folga nessa moto aquática alugada, e quando a filha do casal de 15 anos se despedia do passeio dando uma voltinha no lago, gente, foi surpreendida por um raio. Risco grande para todo mundo que estava lá. Sorte que ninguém se feriu. Mas olha só o medo que eles passaram. Ele vai para um lado e ela vai para o outro. Fica aí! E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você, Um beijo, um cheiro. Te espero amanhã. Hoje a gente encerra com imagens da BR-040, lá em Lusiânia. Tchau, gente. Até amanhã.